Fala galera, beleza? Arthur aqui na área. Segundo semestre nesse vídeo tá logo aí. Então minhas aulas começam na semana que vem já, então tô na última semana de férias. Aproveitar nesse vídeo para compartilhar com vocês como é que foi minha experiência no primeiro semestre nesse vídeo, contar um pouquinho sobre o que eu aprendi em cada disciplina e o que é importante aprender. E vou compartilhar minhas notas com vocês também. Então se já gostou da ideia, se inscreve aí, curte esse vídeo e fica até o final. Tá sendo muito bacana ver que cada vez mais estudante aí nesse vídeo, tô acompanhando o canal das mais diversas faculdades do Brasil aí, comentando. Então se você é estudante aí nesse vídeo, comenta aí, bora participar, escreve aí que fase você tá, de onde você é, pra trocar uma ideia. Pra quem não sabe, antes de eu fazer o Unisul, eu fiz 3 semestres lá e eu tranquei pra tentar o vestibular da UFSC. Eu acabei passando, só que essa história eu já contei no outro vídeo, então se quiser saber mais, clica aqui no card e vê depois. Então, como eu fiz 2 vezes o primeiro semestre, tanto na Unisul quanto na UFSC agora, eu tenho esses dois lados aí da história pra contar, levando em consideração que eu continuo a mesma pessoa, eu acredito. Então a única coisa que muda são as universidades, os métodos de ensino e a maneira que cada um cobra. Então acho que vai ser bem legal comparar do mesmo ponto os dois lados. Bom, e no semestre passado então eu fiz 8 matérias ao todo, e não foram matérias que eu escolhi, foram todas já me dadas no momento da matrícula, que eu fui lá, me matriculei, me entregaram uma grade de horário com essas matérias e fui lá e eu comecei a cursar. E foram as seguintes: pré-cálculo, física 1, geometria analítica, introdução à ciência da computação, função social e formação do engenheiro, representação gráfico-espacial, química geral e química experimental A, totalizando 8 aí. Então, bora começar o pré-cálculo. O que eu aprendi? Era realmente igual a matemática do ensino médio: função, módulo, equação, conjuntos, polinômios. Então se você tem uma boa base matemática, seja por conta de fazer vestibular ou por conta do ensino médio mesmo, essa disciplina será muito fichinha pra você. E na Unisul essa disciplina se chamava trigonometria e elementos trigonométricos, mas era exatamente a mesma coisa, só muda literalmente o nome, todo o conteúdo é exatamente igual. A dificuldade nessa foi bem parecido, ambas foram bem tranquilas, tanto na Unisul quanto na UFSC. E agora uma recomendação minha é que se a sua faculdade for assim que nem a UFSC, disponibilizar uma prova de pré-cálculo para você não ter que fazer pré-cálculo e pular e ir direto pro cálculo, eu recomendo você seriamente fazer, se tem uma boa base em matemática, claro, e vai conseguir virar super bem e ainda vai ganhar tempo. Eu fiquei com 7,5 na UFSC contra 8,2 na Unisul. Então as notas foram bem parecidas aí, lembrando que a média para passar na UFSC é 6, enquanto na Unisul é 7. Agora vamos para a Física 1. A gente viu trabalho, forças, lei de Newton, força de atrito, colisões, bastante coisa do ensino médio também. Essa foi uma matéria que eu tive bastante dificuldade, tanto que eu passei com 6 cravado. Se você não fizer os exercícios, não praticar bastante, não vai ter jeito, você vai se dar mal nessa matéria. E foi a segunda disciplina com o maior grau de reprovação da minha turma, então uma galera rodou nessa disciplina e ficou pra trás. Então eu passei um sufoco mesmo pra conseguir tirar 6, enquanto na Unisul eu fiquei com uma nota 8,2 e foi realmente muito mais fácil. Agora a próxima, geometria analítica. Essa foi sem dúvidas a mais difícil de todas. A minha turma pegou um professor extremamente exigente, que tinha que fazer muita demonstração de teoria e muita comprovação teórica, então tinha umas questões muito grandes. E olha que eu tinha ficado com 10 nessa disciplina lá na Unisul, e quando eu fui fazer novamente agora, parecia que eu não sabia nada. Eu ia passando bastante dificuldade e fiquei com 6 na UFSC, então essa foi bem difícil mesmo. Ficaria bem atento se fosse você. Bom, agora a introdução à ciência da computação. Foi basicamente um curso de como programar em linguagem C, que a gente não viu nada que fosse fora disso. Então basicamente tinha que fazer programas que resolviam problemas matemáticos, como por exemplo matrizes, contas básicas, somas, multiplicações, potenciação. Então era bem legal mesmo, e era uma disciplina que eu nunca tinha visto nada na minha vida de programação, então o meu conhecimento era zero, era o que eu mais tinha medo, e acabou que eu mandei super bem, que eu fiz bastante exercício, pratiquei bastante, e depois acabei gostando da matéria ainda. Então essa daqui é bem legal, um computadorzinho lá, e bem tranquila. Bom, agora a quarta disciplina, que é a função social e formação do engenheiro, era a aula mais tranquila de todas, porque não era, meio que era uma aula de conversação. O professor sentava na frente, ele literalmente sentava lá na frente, os alunos ficavam todos sentados, claro, de frente para ele também, e ficava conversando e falando sobre os regulamentos, sobre como é que funciona a legislação. A gente assistia bastante palestra também nessa aula, que o professor convidava amigos e outros professores para falarem sobre o assunto, falarem sobre construção civil, apresentar coisas pra gente. E também até a coordenadora do curso foi lá, falou um pouco sobre como é que funciona o curso, como é que funciona a matrícula. Então era geralmente uma visão geral assim do curso, mercado de trabalho, e conhecer um pouquinho mais da área. E essa disciplina, as notas elas se baseiam bastante em relatório, que como a gente via bastante palestra, visitava os laboratórios, a gente tinha que fazer um relatório sobre essa visita ou sobre o que a gente aprendeu numa palestra, e esses relatórios variam nota. Então eu acabei ficando com 9 nessa disciplina, não tem uma correspondente na Unisul, mas é muito tranquila mesmo. Então a próxima era a representação gráfica espacial, que é tipo uma introdução de aula de desenho, que é para você criar meio que uma visão tridimensional na sua cabeça e começar a entender
como é que funcionam os desenhos para depois começar a realmente desenhar e projetar coisas. Então você irá aprender sobre tipos de linha, tipos de traço, irá fazer bastante desenho, como é que funciona um corte. Por exemplo, eu tenho um prédio, vou cortar ele ao meio, como é que eu vou ver? Desenho é uma coisa que eu gosto bastante, me interesso bastante por essa área, então é uma coisa prazerosa. E essa disciplina eu fiquei com 8,5 na UFSC, enquanto eu fiquei com 8,8 na Unisul, então as notas foram bem parecidas e também foi o mesmo grau de dificuldade. Química geral era também que nem a química do ensino médio, que é distribuição eletrônica, geometria molecular, ligações químicas, estequiometria, aquelas coisas bem ensino médio mesmo, bem terceirão, bem vestibular. E nessa eu fiquei com 9,5 na UFSC contra 8,7 na Unisul, que o nome era Química Aplicada à Engenharia, e é a mesma história, mesmo conteúdo, a gente só muda o nome, então também bem tranquilo. Química era uma matéria que eu gostava bastante no ensino médio e eu acabei dando uma aprofundada a mais. Eu não era aquele expert todo, mas eu sabia bastante como resolver bastante coisa. Então foi bem tranquilo pra mim e essa daí é uma das disciplinas com certeza bem mais fáceis do que todas as outras. Agora, Química Experimental A, que era de laboratório, eu não tive nenhuma química de laboratório na Unisul. Então foi meio que uma primeira experiência assim na UFSC, eu gostei bastante, era literalmente toda a aula tinha uma experiência e tinha bastante relação com o conteúdo que a gente via química geral de sala. Então, por exemplo, a gente via um conteúdo, sei lá, ligações químicas numa semana, aí nessa mesma semana no laboratório a gente via alguma experiência de ligação química, entendeu essa relação? E aí era bem legal que a gente viu bastante coisa na prática, explodiu bastante coisa, fez bastante bomba, tô brincando. Era uma aula bem prática, bem interessante mesmo. Essas foram as 8 disciplinas que eu cursei aí no primeiro semestre, foi o semestre que eu fiz agora há pouco, e tô indo pro segundo semestre agora. Então, se você tem alguma dúvida ou que você sabe mais de alguma disciplina, manda mensagem, sei lá, no Instagram, aqui nos comentários mesmo, de alguma dúvida, alguma curiosidade que eu te respondo. E como eu falei, essas primeiras disciplinas não fui eu que escolhi, não fui eu que matriculei, que é você já recebe quando faz a matrícula, e aí a partir do segundo semestre é você mesmo que faz a matrícula, que escolhe as suas disciplinas, que vê o que passou e o que não passou. Então eu vou deixar a foto aí na tela da minha grade de horário que eu montei para esse semestre. Como vocês podem ver, eu vou botar na tela agora o primeiro semestre. As aulas eram todas vespertinas, eu não tinha nenhuma aula matutina. E aí agora no segundo semestre eu inverti um pouco os horários, então bastante de manhã. Gosto de acordar cedo, que eu já faço tudo, depois já fico o resto do dia livre. Como eu falei, eu comecei a fazer estágio também, então eu vou começar a ir para a obra agora à tarde, depois da aula. E como vocês viram, deu tudo certo, eu não rodei nenhuma disciplina, passei tudo direto, não precisei de nenhuma recuperação. Então não tem mistério, estudo pra caramba. Eu dei uma amolecida meio no início, mas depois quando eu comecei a pegar o negócio, comecei a estudar bastante, minhas notas aumentaram bastante. Não tem mistério, não tem milagre. Se você não estudar, você vai rodar e é isso. Meu IAA, que é o Índice de Aproveitamento Acadêmico, ele tá 7,4. Essa é a minha média de todas as disciplinas. Quanto maior o seu IAA, mais benefícios você tem dentro da faculdade, mais privilégios que em relação a fazer algum projeto de extensão, participar de algum projeto seletivo, então você tem prioridade. Além de que você tem premiações ao final do curso também, pelas melhores notas e por aí vai. Então se você quiser ir por esse lado aí acadêmico, então eu recomendo estudar bastante e tirar boas notas. E agora uma dica para finalizar é que cada professor tem um livro didático favorito. Então você tem a missão de descobrir qual que é esse livro que o professor baseia as aulas dele, dá os conteúdos e dá os exercícios e estuda por ele. Porque se você estudar por algum outro livro, você vai se confundir na didática, no processo e vai dificultar o seu estudo. Então, de preferência, encontre o livro que o professor dá aula, que você acaba pegando a mesma linha de raciocínio. Então, ao invés de ficar confuso, mas o professor fez isso na aula e aqui tá diferente, pega a mesma ideia e anda num caminho reto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra você, que tenha te guiado ou tenha te dado uma luz, sei lá, qualquer coisa que seja. É isso, até o próximo vídeo, falou!